Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 7, titulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Correto, Augusto? Código Penal da Vida Futura. E estamos no 17º, né? Isso. Iniciamos, né? Nós estudamos os itens 14º até o 17º, até o 16º. O 17º a gente só leu e hoje você vai explicar. Legal. Então vamos iniciar pedindo o amparo da espiritualidade amiga, né? Então vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer nossa prece de gratidão. É com alegria, amigo Jesus, que nos reunimos para estudar O Céu e o Inferno. Uma obra de muita importância para nós sabermos como nos pautarmos, o que nos espera após o desencarne. Como bem nos lembra a tia, a maioria de nós, para não dizermos todos nós, não nos preparamos para o desencarne. Ainda pensamos que viveremos eternamente aqui, mas sabemos que um dia precisaremos transpor da matéria para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então ajuda-nos na compreensão dessas leis, desses mandatos, que nós possamos internalizá-los, pensar e através dessas lições modificar o nosso proceder, o nosso comportamento, para que possamos ter um desencarne melhor, uma vida espiritual que nos aguarde melhor. Ajuda na compreensão e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre. Que assim seja. Então vamos comentar o que o nosso irmão Augusto fez a leitura no nosso último encontro. Ainda falando, nós estamos falando dos códigos das penas. Então vamos ver mais um código. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo, né? Então a gente pega quanto tempo o arrependimento demorou para chegar até o André Luiz? 8 anos. Né? Pouco mais de 8 anos. É isso que a gente... Então, enquanto a nossa ficha não cair, a gente vai ficar nesse sofrimento, nessa agonia, nessa revolta, né? Porque a revolta é a falta realmente de uma consciência de que não somos vítima da lei. No livro Voltei, o estudo dessa semana é um espetáculo. Quem puder, vá lá no canal, assista o estudo do Voltei dessa semana, porque ali o Bittencourt Sampaio, ele dá uma lição maravilhosa, porque primeiro formou uma estrela, uma luz muito grande, que foi tomando a forma humana, e quando ele viu era o Bittencourt Sampaio. Então ali se materializa o que a gente diz, ele se torna visível Bittencourt Sampaio, que estava em outra dimensão, em outra colônia. E o senhor Frederico Figner, que assina Irmão Jacó, ele começou a chorar, tentou se ajoelhar não ajoelha, fica de pé. E ao mesmo tempo ele começou a gritar: eu não sou digno. Então esse é um processo de auto-julgamento. Então o senhor Bittencourt Sampaio, ele nos traz que feliz daquele que faz o auto-julgamento, que reconhece. Ele diz: que bom que tu fizestes isso. Porque aquele que não reconhece as suas mazelas, porque não é todo mundo que reconhece as mazelas. A gente pode estar morto de errado, a gente diz que está certo. Então, aquele que não faz, a lei divina o fará fazer. É bem interessante, um estudo muito bom. Eu oriento que vocês possam ouvir o estudo dessa semana, gravado no dia 12 de março. É necessário que a pessoa faça essa autorreflexão, essa autoavaliação. Então ele diz, volto a repetir, que o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. O arrependimento está aí para isso. Se for tardio, ou seja, quanto mais tempo, pior para quem? Pior para mim. Se eu não reconhecer, se eu não fizer
uma autoavaliação se eu não perceber os meus erros? É fácil a gente perceber os nossos erros? Não, porque a gente está sempre o quê? Justificando. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. Olha que interessante. Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte. Ou seja, ou a pessoa começa a resgatar ainda encarnado, ou ela começa o processo de sofrimento. Sofrimento não é reparação, gente. Ou ela começa a sofrer quando desencarna. Vamos pegar o André Luiz. Aonde começou o sofrimento dele? No processo, com a doença. Mas onde que tomou uma proporção maior? No mundo espiritual. E ali começa o processo expiatório dele, né? Até ele entender que os títulos, eles mexem muito com a nossa vaidade. É dificilmente quem não se contamina com os títulos, né? Tanto é que você verte aquela personalidade da profissão e é difícil você se desvincular disso, né? A gente vê muito isso na área jurídica. A posição de juiz vai ser sempre juiz, mesmo não estando mais lá, mesmo. É impressionante como a pessoa fica impregnado disso e não consegue se desvencilhar. Tamanho o ato de superioridade, né? De arrogância muitas vezes, né? Obviamente que tem exceção, mas isso para tudo, né? Então, o título para nós seres humanos medíocres e vaidosos, o título mexe muito com a vaidade. E nós somos muito vaidosos, né? Então, às vezes, a pessoa está envelhecendo, adquire uma doença que passa 4, 5, 6 anos em cima de uma cama, 7 anos em cima de uma cama, e diz, ai meu Deus, mas porque é melhor começar o processo expiatório aqui do que ficar perambulando no mundo espiritual. Entende? É melhor aqui que os familiares... Tá certo que tem familiares e familiares, né? Que os familiares ficam dando o correto, o dever realmente. Deus está contando com isso, que os familiares dê todo o apoio necessário na condição de um sirineu atual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea, que é a reencarnação. Até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. E aí é Jesus, daí não sairás até pagar o último. Sim. Lembra dessa fala? Sim. Cabe aqui. Então aí é o que? A expiação. E a expiação, ela consiste em quê? Sofrimentos físicos e morais. Sofrimentos físicos e morais. Tá? Aí vem a reparação. Então, expiação é quitar o débito? Não, não é. Aí vem a reparação. A reparação consiste em quê? Fazer o bem a quem se havia feito o mal. Exatamente. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Então, por isso que muitos grupos familiares, muitos pais e mães, ao cuidarem dos filhos, estão nessa reparação. Devolvendo muitas vezes o que tiramos. Tanto é que a gente desencarna e tem que deixar todos os bens para eles. Então, esse é um processo da reparação. Então, o clã familiar é a oficina para consertos. É a oficina para reparação. É a oficina para devolver o que eu tirei, para cuidar de quem eu deixei de cuidar. Então, vamos pegar outro exemplo da própria obra Nosso Lar. As 3 amantes vão retornar como? Filhas. A mãe vai como um espírito que, de certa forma, não é que ela seja um espírito evoluído, gente. Ela estava numa situação melhor do que o André Luiz. Mas ela estava comprometida. Por quê? Faltou o processo da educação. Por quê? Porque foi uma mãe extremamente o quê? Permissiva, boa demais.
Tanto é que ela errou com todos os filhos. Só não aqui desencarnou com 4 anos de idade, mas essa não deu tempo. E veio para ajudar, inclusive. Então, o amor, se eu posso chamar de amor, mas esse zelo, esse cuidado, ele tem que ter um limite. Senão você acaba atrapalhando muito o processo de evolução desse espírito. A gente sempre bate muito nessa tecla. Hoje nós temos, normalmente, mãe solo se torna muito protetora. Mas protetora demais. Demais da conta. E isso faz um estrago enorme na vida desse espírito. Enorme, enorme. Então você vê filhos com 15, 16 anos que tu jura que tem 9, 10 anos. E que não sabe resolver nada. Então, esse é o processo. Agora eu estou o quê? Reparando. Então, hoje, quando eu olhar para minha família, na condição de mãe, na condição de pai, eu tenho que entender que minha função é reparar, é cuidar. E a mãe, então, ainda tem uma mãozona assim, vou usar de forma alegórica, né, um símbolo, uma mãozona empurrando, que é quem? O instinto maternal. Que é para ver se a gente não erra mesmo. Entende? Então, a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. E isso não vai, porque a gente não vai procurar. A organização divina é maravilhosa, ela coloca onde? Dentro do lar. E quando eu falo dentro do lar, eu não estou falando de telha, madeira, cimento. Eu estou falando de clã familiar. Quem não repara os seus... Então, ele diz, a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, então aí é a reparação. E se eu não reparar, o que vai acontecer? Porque quantas vezes a gente não desiste? Quantas vezes a gente não abandona? Quantas vezes a gente não repete e acaba prejudicando ainda de novo? Muitas vezes repetindo os mesmos erros. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu e a Mita, como uma colega, éramos colega, amiga de trabalho e tal, e eu fiz um mal enorme à Mita e abandonei a Mita num determinado país. Vim embora e deixei ela lá. E a Mita acabou numa situação muito difícil, teve que se prostituir, acabou com a vida da Mita. Dando um exemplo. Eu arrumei uma encrenca? Arrumei. Então o primeiro passo qual será? Espiar. Eu vou espiar. Talvez... o primeiro passo é o arrependimento. Me arrepender do que fiz. Segundo passo, aí eu vou espiar. Talvez passar pela mesma situação que eu fiz a Mita passar. E aí agora eu vou reparar. Como é que vocês acham que eu poderia reparar isso com a Mita? Vindo como mãe, ela vindo como minha filha. A probabilidade da antipatia entre nós vai ser enorme. Principalmente da Mita para comigo. E aquela sensação sempre de o quê? De abandono. Ela vai carregar sempre, ela não vai ter segurança, confiança em mim, não vai. Por mais que eu tente fazer de tudo, ela vai estar sempre com o pé atrás, desconfiando. E qualquer movimento que eu fizer, que possa, de alguma forma, por exemplo, chegar atrasado, para ela vai entrar em pânico. Entende, gente? Então, todos nós trazemos o passado nas nossas atitudes. Então, é no clã familiar que estão os nossos ajustes, as nossas encrencas, a nossa oficina. Então, o primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, expiação. Terceiro passo vem o quê? A reparação, que eu já expliquei aqui como é que é. Me arrependi, expiei, passei pelo que eu fiz a Mita passar e agora eu vou reparar, vou recebê-la como... Olha quantos séculos já se perderam aí. Sem
necessidade, o que eu tinha de abandonar a minha colega Mita? Sozinha, olha que ato de maldade e perversidade, sem dinheiro, coitada. Como a gente vê aqui no texto, como você está falando, quando se fala do arrependimento e expiação, eu ainda estou só mexendo só comigo. Eu não estou mexendo ainda com o outro. Eu estou trabalhando só os meus problemas. Né? Exatamente. Né? Quando eu vou para a reparação, aí sim, aí eu vou estreitar o meu laço com o outro. Mas o arrependimento e a expiação é um trabalho interno meu ainda. Sim, né? Sim, totalmente isso. E o outro, no processo da reparação, que vai ser com o outro, ainda vai continuar Sim. trabalhando, né, o mundo íntimo. Então ele diz, a reparação consiste então em fazer o bem. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, que era o que nós estávamos comentando, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou. Então, nós somos pessoas extremamente ativas, prontas para refazermos os nossos compromissos? Não, né? Então, logo nós estamos reencarnando com as mesmas pessoas e repetindo os mesmos erros. A gente tem uma tendência muito grande a repetir. E quando a gente repete o erro, a gente pega a algema, coloca no nosso braço e o outro lado da algema a gente engata em quem? No outro. Então ele diz, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Então, fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas, né? Praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi perverso. E gente, a misericórdia divina, ela organiza de uma forma que nos dá todo o material pedagógico para a gente tirar um 10. Então, vamos trocar aqui em miúdo para a gente entender. Tornando-se humilde se foi orgulhoso. Então, esse tornando-se humilde, como é que você elaboraria essa reencarnação? Filho de pessoas milionárias, né? Com toda a probabilidade de fazer um curso maravilhoso e de estudar na Inglaterra. Não? Como é que vocês iam organizar? Vocês... Amável se foi austero. O que levaria uma pessoa a ser muito amável? Como é que programaria essa reencarnação? Como é que seria essa mãe? Como é que seria esse pai? Amável se foi muito austero. O que vocês acham? Ficou difícil? Um filho com necessidade, dá mais assistência, precisa mais da pessoa. Mas essa reencarnação dele, para ele ser mais amável, se foi, tu diz um filho doente? Ou ele ser doente, ele ser limitado? Não, um filho doente. Um filho doente. Que ele precisa. Ele também, né? Doente, precisando dos outros, tendo que saber pedir ajuda. E aí começa muitas vezes, gente, pela reencarnação, a escolha dos pais. Porque nós copiamos esses modelos básicos. Então, muitas vezes, dá pais extremamente amorosos, em equilíbrio. Então, ele tem como referência pessoas amorosas. Uma mãe muito... Imagina se pega uma mãe violenta. Aquela mãe que pega no cabelo aqui em cima da nuca, agarra com toda a força e puxa para lá e para cá, que a cabeça do menino vai e volta, vai e volta. Como é que você acha que essa criança seria? Né? A não ser que seja um espírito superior, mas se não for, vai ficar mais revoltado ainda. Então, há uma organização desde a preparação dos pais, para que possa desenvolver essa amabilidade, né? Esse ser amável.
E não vai ser rico, milionário, nada disso. Mas vai ser muito doce, muito querido, muito amável. Vai ter toda a estrutura. Isso quer dizer que vai dar 10? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque esse jeito austero de ser dele vai começar a aparecer aos 7, 8 anos de idade, quando a reencarnação se completa. Mas a base que os pais deram, aqueles 7 primeiros anos, vai pesar bastante. Caridoso se foi egoísta. Como é que a gente pode fazer esse processo do caridoso? Novamente vem a escolha dos pais. A probabilidade de ter a disponibilidade, tanto financeira quanto a própria saúde. Então, o meio que ele vai reencarnar vai respirar isso, para que ele possa desenvolver isso. Então, tudo isso é material pedagógico, gente. Ou seja, cada um de nós estamos no meio que são exatamente o material pedagógico que eu preciso para aprender alguma coisa. Benevolente se foi perverso. É para isso. Se foi perverso, ele precisa aprender o quê? Qual é o antídoto da perversidade? A benevolência. E isso, gente, a gente não precisa esperar reencarnar. Se nós fizermos esse processo aqui do arrependimento, ou seja, de uma autoavaliação, verificar os nossos erros e dizer qual é o antídoto disso aqui para eu me cuidar. Então, eu posso procurar esse antídoto aqui ainda. Eu não suporto lavar panela. Vou dar um exemplo bem simples. Qual é o antídoto para você resolver esse problema? Lavar a panela. Eu não suporto passar roupa. Qual é o antídoto? Passar roupa, gente. Então, para o mal que eu carrego, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer o contrário, que é para eu poder corrigir. Não vai corrigir isso com um pozinho mágico. Por isso quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Entende? É muito legal esse finalzinho aqui. Aí ele diz, benevolente se foi perverso, laborioso se foi ocioso. Laborioso é o quê? Trabalhador. Se foi ocioso, ocioso é o quê? Não faz nada. Então vai vir uma família que vai dar tudo para ele? Não, vai pegar aquela mãe ativa, aquela mãe que põe para trabalhar. Se ela for da roça mesmo, ela ainda leva o filho junto, vamos para a roça. E o menino, a menina vai com aquela vontade, chorando, com raiva, com ódio, porque ela não queria. Você está entendendo? É o antídoto. O Raul Teixeira que conta que ele, professor de faculdade, foram fazer uma passeata, alguma coisa, uma greve, né, contra o salário. E na hora que ele pegou o microfone para falar, poxa, palestrante espírita, quando pega o microfone, sabe falar, né, gente? Tá? E ainda mais o Raul Teixeira, né? Então, quando ele pegou o microfone para falar, o Camilo, que é o mentor espiritual dele, apareceu na frente dele. Quando ele viu, diz ele isso em palestra, ele disse que a primeira coisa que ele pensou, o que esse guia está fazendo aqui? Na hora, né? Meu Deus do céu. E ele disse que estava espumando já para falar, né? E ele já engoliu ali e o Camilo falou mentalmente com ele, o que ele ia fazer, né? Ele disse que ele estava ali para reivindicar salário. Ele disse, meu filho, você já trabalhou pouco e ganhou muito. Agora é hora de você trabalhar muito e ganhar pouco. É o antídoto, né? Então, a vida na Terra, ela não é eterna. Ela é um tempo. Ela é um time de 70, 60, 80 anos. Então, é muito breve, né, Bá? É muito breve, é muito rápido, né, Graça? Né, Lígia? Meninas, não passa rápido, Tarcísio? Muito rápido. Eu digo, gente, eu tô com 53 anos, eu tô caminhando para 60. Eu acho muito rápido o tempo. Então, ou seja, daqui a pouco a gente volta para casa. Né? E isso foi só um tempo, um time, foi uma série. Por isso que o Emmanuel fala em 1 hora. Né? Não é nem um período, né? É muito rápido mesmo. Então a gente tem que entender que é uma escola, para alguns é um hospital, que estão em tratamento e que precisamos passar pelo que temos que passar. Não há vítimas na lei, tudo está certo. Tudo está correto.
A única diferença aí é que eu posso tirar as lições necessárias ou me revoltar com tudo e ter que voltar de novo e continuar marcando passo. Então ele diz, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil. Tá vendo o antídoto? Eu tenho que ser uma pessoa útil. Então vai ser muitas vezes aquele médico que vai ter que dar um plantão de 12 horas, aquele enfermeiro que tem que ficar 12 horas direto, ali direto, cuidando, atendendo, ouvindo reclamação, ouvindo dor, ouvindo doença. Não é fácil, gente. A área da saúde, muitas vezes, é essa utilidade, né? Tá certo que a gente está sendo movido pelo dinheiro, por isso que ele existe. Porque a gente, para ter o bem-estar que a gente quer, a gente vai precisar do trabalho, que é o dinheiro. Moderado se foi dissoluto. Então, muitas vezes a gente vê dissoluto é o quê? Esbanjou, desperdiçou, jogou fora, se prostituiu, né? Foi dissoluto, né? Agora vem numa situação limitada. Exemplar se foi mal. E vai ter toda a estrutura para isso. É assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. E aí tem uma nota 59 de Allan Kardec, é uma nota enorme, necessária, e nós vamos ticar essa nota no nosso próximo encontro. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aquele que não reconhece as suas mazelas, porque não é todo mundo que reconhece as mazelas. A gente pode estar morto de errado e a gente diz que está certo. Então, aquele que não faz, a lei divina o fará fazer. É necessário que a pessoa faça essa autorreflexão, essa autoavaliação. É fácil a gente perceber os nossos erros? Não, porque a gente está sempre o quê? Justificando. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Então, por isso que muitos grupos familiares, muitos pais e mães, ao cuidarem dos filhos, estão nessa reparação. Devolvendo, muitas vezes, o que tiramos. Tanto é que a gente desencarna e tem que deixar todos os bens para eles. Então, esse é um processo da reparação. Então, o clã familiar é a oficina para consertos. É a oficina para reparação. É a oficina para devolver o que eu tirei. Para cuidar de quem eu deixei de cuidar. Quantas vezes a gente não desiste? Quantas vezes a gente não abandona? Quantas vezes a gente não repete e acaba prejudicando ainda de novo? Muitas vezes repetindo os mesmos erros. Entende, gente? Então, todos nós trazemos o passado nas nossas atitudes. Então, é no clã familiar que estão os nossos ajustes, as nossas encrencas, a nossa oficina. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, expiação. Terceiro passo, vem o quê? A reparação. Olha quantos séculos já se perderam aí. Mas a gente tem uma tendência muito grande a repetir. E quando a gente repete o erro, a gente pega a algema, coloca no nosso braço e o outro lado da algema a gente engata em quem?
no outro. Gente, a misericórdia divina, ela organiza de uma forma que nos dá todo o material pedagógico para a gente tirar um 10. Ou seja, cada um de nós estamos no meio que são exatamente o material pedagógico que eu preciso para aprender alguma coisa. E isso, gente, a gente não precisa esperar reencarnar. Se nós fizermos esse processo aqui do arrependimento, ou seja, de uma autoavaliação, verificar os nossos erros e dizer qual é o antídoto disso aqui para eu me cuidar. Então eu posso procurar esse antídoto aqui ainda. Eu não suporto lavar panela. Vou dar um exemplo bem simples. Qual é o antídoto para você resolver esse problema? Lavar a panela. Então, para o mal que eu carrego, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer o contrário, que é para eu poder corrigir. Não vai corrigir isso com um pozinho mágico. Por isso é que quanto maior o sacrifício, maior o mérito. A vida na Terra, ela não é eterna, ela é um tempo. Ela é um time de 70, 60, 80 anos. Então, é muito breve. Então, ou seja, daqui a pouco a gente volta para casa. Né? E isso foi só um tempo. Por isso que o Emmanuel fala em 1 hora. Né? Não é nem um período, né? É muito rápido mesmo. Então, a gente tem que entender que é uma escola, para alguns é um hospital, que estão em tratamento e que precisamos passar pelo que temos que passar. Não há vítimas na lei, tudo está certo, tudo está correto. A única diferença aí é que eu posso tirar as lições necessárias ou me revoltar com tudo e ter que voltar de novo e continuar marcando passo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Para nós, Senhor, é muita alegria mesmo termos a oportunidade de saber valorizar o tempo, esse tempo agora, porque nós estamos reunidos para estudar e para aprender os teus ensinamentos. Que a tua paz possa nos envolver e, se for da tua vontade, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.